Abençoa-nos agora, quando vamos meditar na Tua Palavra. Ensina-nos e alimente nossas almas com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, primeiro eu gostaria de falar, já que a gente vai falar sobre Eu Sou o Bom Pastor, sobre o pastor, né? Não sobre o pastor da igreja, é o pastor que cuida das ovelhas, aquele pastor que tem isso por profissão lá, do cuidado das ovelhas. Outro dia a gente fala sobre o pastor aqui da igreja, né? Tem textos para isso também, vários, mas tem um até que fala assim, obedecei vossos pastores, está na Bíblia lá, né? Mas tudo bem. Então, aqui está falando sobre os pastores que são os que cuidavam das ovelhas. Mas tem uma coisa que eu queria explicar, porque é muito importante que você entenda o contexto das coisas para você entender o peso que às vezes uma afirmação como essa de Jesus tem. A primeira coisa é que a gente tem que entender quem eram os rabinos. O rabino era o líder da sinagoga, era o professor da sinagoga. Porque o que era a sinagoga? Então, a sinagoga era um local lá no povo judeu que durante a semana funcionava como uma escola, como algo de aprender a ler. Mas na cultura judaica não existe uma diferença entre o secular e o religioso. Não existe alguma coisa assim, agora eu vou servir a Deus, agora eu vou trabalhar, agora eu vou me alimentar, agora eu vou fazer isso para Deus. Na cultura judaica, toda a vida, todos os atos da vida são um ato relacionado com a religiosidade, com Deus. Então, durante a semana, esses meninos iam para a escola, a sinagoga não recebia meninas, apenas meninos. E esses meninos, eles iam à sinagoga para, principalmente, aprender a palavra de Deus, que é o seu Velho Testamento. É isso que eles faziam lá. Até os 6 anos, as crianças elas estavam sendo preparadas, então, para se adaptar à leitura, e mais ou menos, quando elas tinham, 6 para 7 anos, elas já sabiam, preste atenção, elas já sabiam de cor os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levíticos, de cor. Você poderia começar falando um local e ela continuava tranquilamente, porque era isso que ela tinha aprendido com 6 anos. Quando uma criança tinha 12 anos, ela já conhecia a maior parte do Velho Testamento de cor. E mais ou menos lá pelos 16 anos, ela já sabia todo o Velho Testamento de cor e era capaz de interpretar, de acordo com o seu mestre, que era um rabino, a sua interpretação. Nos tempos de Jesus, existiram 2 grandes rabinos, que não são comentados aqui na Bíblia, mas se você depois quiser pesquisar sobre eles, um deles era o rabino Akiba. Ele era um rabino que tinha uma grande escola de adolescentes ali e era muito conceituado. E temos outro também do tempo de Jesus, que o nome dele era Shammai. Esse também era um outro rabino muito famoso. Como vamos imaginar aqui em Bauru, qual seria uma escola que alguém pode me ajudar aí? Não sou daqui de Bauru há muitos anos, estou aqui desde 2006, mas uma escola conceituada aqui da cidade, de 2º grau, assim. Fala o nome aí. Colégio São José. Vamos imaginar que e um segundo aí. Um outro. Colégio Batista? Então tá, vamos lá. Então vamos supor Colégio São José seria do rabino Akiba. Então falava assim, ó, eu estudo lá, viu? Você cuidado comigo aí que eu estudo lá com aquele rabino. E tínhamos outros então. E essa escola. Então o que um rabino falava para os seus alunos, e eles eram chamados de talmidim. Os discípulos eram chamados de talmidim. Esse era o nome. E esses discípulos, eles aprendiam com o mestre, o rabino, que estudava a semana inteira. O que esse rabino dizia para eles foram criados com aquele rabino, era tido como uma verdade incontestável. E esses rabinos, que hoje poderiam ser comparados aos grandes mestres das universidades, né? Você deve conhecer algum nome aí. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguém já ouviu falar do senhor Cortella? Já ouviu falar desse nome? Não? Sérgio Cortella? Nunca ouviu falar? É um filósofo da PUC. Alguém já ouviu esse nome antes? Então, ele é um homem conceituado, não é? Ele é chamado na televisão para tratar de assuntos religiosos. E esse homem, então, é alguém que influencia a sociedade. Os rabinos tinham essa influência com o que eles diziam. E no tempo de Jesus, os rabinos diziam que os pastores
eram hereges. Os pastores de ovelhas, eles eram pessoas que não levavam em conta a religião, que eles só levavam em conta as ovelhas. E eles eram como publicanos, como pecadores, como as meretrizes. E esses pastores não recebiam atenção e eles não deveriam ser tratados com nenhuma honra. Se porventura algum pastor aparecesse no templo para honrar a Deus, ele não deveria nem entrar lá. Porque os pastores, por ficarem com as ovelhas, eles ficaram com cheiro de ovelha. Então, às vezes, nem um banho resolvia. E aí, quando eles vinham ao templo, os rabinos diziam, não deixa essas pessoas entrarem aqui não, que vão tirar a purificação aqui do local, que eles fiquem lá fora. E com esse desprezo, eles acabavam nem indo ao templo para louvar a Deus. Triste você ser barrado para entrar. Você já foi barrado em algum lugar? Alguém já disse que você não podia entrar lá? Graças a Deus nós temos uma igreja aqui com as portas abertas, né? Mas alguém dizia, olha, aqui você não pode entrar. E então os pastores chegavam no templo e eles diziam, olha, você não entra aqui não, você fica aí fora dos degraus aí para trás. E esses pastores eram muito desprezados. Agora, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Quando Jesus diz isso, os rabinos, os fariseus que estão ouvindo, os mestres que estão ouvindo Jesus falar, eles dizem assim, Jesus realmente é pecador, porque agora ele se rebaixou de fato, agora ele colocou desprezível. Nós sempre soubemos que Jesus não merecia consideração. E agora ele coloca que ele é o bom pastor. Ele é pastor, já havia, então por isso não é bom entrar no templo mesmo. E dessa forma, então, Jesus estava se apresentando. Porque os pastores eram tidos como pessoas ásperas, pessoas rudes, pessoas iletradas. Porque os pastores não tinham tempo de ir na sinagoga para aprender da palavra de Deus. Eles às vezes não sabiam nem ler. Eles eram totalmente alheios a um bom palavreado, alguma coisa assim. Então, eles eram chamados de mercenários. Trabalhavam só por dinheiro, porque não vinha na igreja, não vinha no templo, né? Eles também eram chamados de covardes, de infiéis. Então, era uma pessoa desprezada. Você deve até já estar agradecendo que você não é pastor, né? Nessa altura, falou, graças a Deus que eu não sou pastor de ovelhas. Numa cultura dessa. Mas quer ver uma coisa interessante? Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas 2, de 8 a 18. Lucas capítulo 2, de 8 a 18. Está lá o templo com todo o seu esplendor, a sua liturgia, o culto acontecendo a Deus e tudo aquilo bonito. Agora vamos ver o que acontece numa noite fria, lá em Lucas 2, de 8 a 18. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque aqui vos trago novas e grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhes diziam. A quem foi que os anjos resolveram aparecer? No templo? Lá no meio do culto, lá no meio daquela formatação toda, não. Foram exatamente aos homens mais desprezados, às pessoas consideradas mais baixas da sociedade. E o evangelho os alcançou ali. E os anjos apresentaram números de coral, de louvores a esses pastores. E eles ficaram ali inebriados com aquela grandiosidade. E agora eles falam assim, o que nós vamos fazer? Porque às vezes a gente pode ir ao culto, né? Culto todo mundo pode ir. Mas um culto de verdade, ele leva você a uma pessoa, não é? Um culto de fato, um encontro real com Deus,
leva você até a Jesus. E os pastores, eles falaram, vamos ver esse menino, vamos ver Jesus. Uma transformação naqueles pastores. Eles até deixaram as ovelhinhas. Eles foram lá ver Jesus. E agora eles contaram para as pessoas, para José, para Maria, para as pessoas que estavam lá, olha, vocês não sabem o que aconteceu. Nós viemos aqui porque nós vimos uma multidão de anjos no céu. Estavam felizes por terem sido atingidos pelo Evangelho, pela palavra de Deus, pela mensagem do céu. E isso foi o que aconteceu. Agora, quando nós vemos agora Jesus adulto e ele diz, eu sou o bom pastor, nós precisamos ver que ele está se rebaixando um pouco, né, pelo olhar daquele pessoal lá. Mas existe uma coisa, queridos, que nós precisamos aprender. Eu vou mostrar aqui, você está com a sua Bíblia aberta, em João 10, não está? Então vamos fazer um exercício, me ajude aí. Primeira pergunta, quem foi que veio aqui quando eu estive pregando sobre os milagres exclusivos do Messias e que um deles era curar um homem cego de nascença? Quem estava aqui? Então eu vou passar por cima desse assunto rapidamente, para quem não estava, porque metade estava, metade não estava. Então, você sabe que no capítulo 10, que Jesus diz, eu sou o bom pastor. Mas no capítulo 9, o que foi que aconteceu? Veja aí na sua Bíblia. Jesus curou quem? O cego de nascença. O que foi que aconteceu com esse cego? Ele estava lá, né, como todo dia, cego, certo? O cego estava cego. Mas Jesus, ele cuspiu no chão, passou lodo nos olhos do cego e mandou o cego ir lavar-se num tanque. Qual tanque era? Com a letra S. S-I-L-O-E. Ou Siloé. Muito bem. Então ele foi nesse tanque e eu tinha dito à época que era uma noite de festa, um dia, né, especial da festa dos tabernáculos, onde os sacerdotes saíam, era uma das poucas vezes que os sacerdotes saíam e iam buscar água nesse tanque para levar essa água lá para os, vamos dizer assim, para os rituais do templo. E agora esse cego vai lá se lavar nesse tanque, e Siloé significa o enviado, aquele Messias de Deus. Então ele foi se lavar nesse tanque. Muito bem. O cego vai, se lava e volta o quê? Vendo, ele volta vendo. Ele viu Jesus? Não, ele não tinha visto Jesus, ele estava cego. Ele foi lá se lavar, quando ele volta, agora ele encontra as pessoas. E quando as pessoas o veem, existe um problema. Esse cego, ele começa a dizer, eu era o cego. As pessoas dizem, mas é você mesmo? Sim, sou eu. E como foi que você está vendo? Você não era cego de nascença? Sim, mas eu estou vendo. Ah, o homem veio aqui, ele fez alguma coisa, passou no meu rosto, eu estou vendo, eu não sei quem é. Mas como assim? E aí começou uma discussão, e aí mandaram chamar os pais desse cego. Não foi um processo de investigação, e chamaram os pais, e perguntaram aos pais, vocês são os pais do cego? Sim, nós somos. O cego não, agora já está vendo, né? Os pais do homem que era cego? Somos. Então nós explique, ele é cego mesmo? Olha, ele era cego. E como ele está vendo? Nós não sabemos. A gente só sabe que ele era cego e agora ele está vendo. Mas quem foi que fez isso? Olha, nós não sabemos. Eles sabiam, mas eles não podiam falar porque tinha dado uma ordem, que eu até brinquei aqui naquela noite do xerém, né, da palavra, que era uma expulsão da sinagoga, e tudo isso vai se montando num quadro aqui. Aí, quando esse cego agora que vê, os pais são confrontados, eles dizem assim, ele é maior de idade, pergunta para ele, já é bem grandinho e ele tem que saber responder isso daí. E aí esse cego, ele começa a ensinar os sacerdotes, dizendo assim, olha, é uma pessoa maravilhosa que me curou. Ele falou, dá glória a Deus. Eu falei, dou glória a Deus, mas esse homem é o Messias, porque ele me curou. Olha, se você continuar falando isso, você vai ser expulso. Eu vou ser expulso então, porque eu vou continuar, porque aconteceu, é verdade, aconteceu comigo, eu estou vendo. E ele foi expulso, e depois ele estava ali no meio da multidão, o homem que fora cego, e quem é que vai encontrar-se com ele? Jesus vai encontrar-se com ele e tem um diálogo e diz assim, olha, eu sou quem curou você. E aí, então, imediatamente, ele até diz antes, né? Quem é a pessoa para que eu veja? Aí sou eu sou quem curou você. E ele ajoelha diante de Jesus, e a Bíblia diz especial que ele o adora. E isso é uma coisa especial, porque nenhum judeu se ajoelhava perante outro homem. Vocês lembram-se, por exemplo, a gente vai ver isso logo, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego,
Jamais, eles morreriam na fornalha, mas não se ajoelhariam. Mas aquele cego, ele falou, esse é o Messias de Deus, eu me ajoelho perante ele, eu respeito, eu adoro esse Filho de Deus vivo que está aqui. Muito bem. Agora, o que você não sabe, você sabe, mas nunca prestou atenção nisso. O que você nunca prestou atenção é que o capítulo 10, tudo que está escrito no capítulo 10, Jesus está falando, mas aquele cego está presente. Enquanto Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você pode imaginar aquele cego aos pés de Jesus, ajoelhado, dizendo, Jesus, eu fui expulso. Jesus, os meus pais não tiveram coragem de dizer ao meu respeito. Os meus pais tiveram mais medo dos religiosos do que da verdade. Eu estou abandonado, eu estou sozinho, mas eu adoro o Senhor. Eu estou aqui diante dos teus pés, diante de todas essas pessoas, dizendo, eu adoro o Senhor Jesus. O Senhor me tirou a cegueira e eu te adoro. Isso está acontecendo ali. E é nesse momento que esse cego está aos pés de Jesus. E Jesus então vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor não abandona as suas ovelhas. Os que abandonam as suas ovelhas são os mercenários, querem dinheiro, aparece um lobo, aparece alguém, ele vai embora. Mas eu vou atrás das minhas ovelhas, eu cuido das minhas ovelhas, eu saro as minhas ovelhas, eu estou aqui para cuidar das minhas ovelhas. E isso era notório, porque aquele cego estava aos pés de Jesus. A Bíblia diz assim, que mesmo que o seu pai e a sua mãe se esqueçam de você, Deus não vai se esquecer de você. Por causa de Jesus, você perdeu alguma coisa, meu querido? Você perdeu alguma amizade, perdeu alguma coisa? Alguma coisa foi tirada de você. Jesus não abandona você porque Ele é o bom pastor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, num texto especial. Eu queria que você lesse comigo o livro de Apocalipse 3:7. Você conhece esse texto, Apocalipse 3:7. Depois eu vou ler João 10 outra vez. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando você está com Jesus, querido, você está cuidado, está protegido. Fique com Jesus. Não existe nenhum outro lugar melhor para estar. Mas vamos voltar para João 10, por favor. Eu quero ler um texto grande. Eu vou ler de 1 a 16. Olha só o texto aqui. Na verdade, João 10, de 1 a 16. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral nas ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e as chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Só uma pausa aqui. Quem é que ouviu e conhecia a voz de Jesus? O homem que está ali ajoelhado. Jesus está falando dele. Esse aqui conhece a minha voz. Ele nunca tinha me visto, mas agora ele me viu e me conhece. E ele vai aonde eu vou. É isso que está exemplificado nesse texto. Vamos continuar a leitura. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, a todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida, a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor e em quem não são as ovelhas, se vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Pausa aqui. Jesus foi buscar aquele cego. Jesus se apresentou para ele. Jesus está com aquele cego dizendo assim: eu vou atrás das minhas ovelhas. Eu vou lá, curo o cego, e o cego agora vai andar comigo. Ele agora não é mais cego, mas vai andar comigo, porque ele é minha ovelha. Ninguém vai tirar da minha mão. Quer ver o que o texto continua dizendo? Diz assim: ora, o mercenário foge, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quem são essas outras ovelhas? Você. Você faz parte desse rebanho. Cada um de vocês, cada um de nós. Jesus chamou, você conhece a voz de Jesus. Você pode nunca ter visto a Jesus, mas você conhece a voz mansa de Jesus. Um dia Jesus vai chamar você. Você irá na presença dele. Você vai dizer: finalmente eu posso ver. Antes eu era cego. Antes eu via as coisas materiais, mas agora eu posso ver com plenitude as coisas espirituais. Jesus tirou as vendas dos meus olhos e eu posso caminhar seguro com ele. Mas existe um contraste aí. Jesus fala desse mercenário que foge, né? Mercenário é alguém que está atrás de dinheiro. Você sabe a diferença, né? Por exemplo, quando tem um dono de alguma coisa, dono de um comércio, né? O tempo está difícil, geralmente os empregados entram em greve, né? Ou dá para o dono entrar em greve? Não dá, né? Porque o dono é o dono, não tem como. Ele tem que cuidar daquilo. Então a gente sabe bem pela dedicação quem é empregado e quem é o dono, quem tem amor, veste a camisa, como a gente fala ali. E Jesus é assim. Então existe um contraste aí. Agora, o bom pastor tem algumas características. A primeira é que ele sempre está presente com as ovelhas. Jesus disse assim: quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei aí no meio de vocês. Não nos abandona. Você quer que Jesus esteja com você? Chama o irmão pertinho de você. Pronto, Jesus está lá também. É isso. Isso é igreja, Jesus junto. Segunda coisa, Jesus está pronto a proteger-nos e pronto a entregar sua própria vida por nós. Sempre foi assim, ele é o bom pastor. Mas tem uma coisa. Isso daí não soa muito bem para os fariseus que estavam ouvindo. Lá em Ezequiel 34, eu vou ler os versículos de 1 a 10. Ezequiel 34, de 1 a 10. Olha só o Velho Testamento. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Velho Testamento. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura, vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, as doentes não curastes, as quebradas não ligastes, a desgarrada não trouxestes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham, por não haver pastor, e tornam-se pasto para todas as feras do campo, portanto se espalham. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto para todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca,
e não lhe servirão mais de pasto. É uma vergonha ouvir isso, não é? Alguém que tem preocupação consigo mesmo e não cuida das suas ovelhas, falsos pastores, pastores mercenários. É desses pastores que Jesus está falando aqui no Novo Testamento. É uma vergonha. Agora, Moisés foi um chamado pastor de Israel. Quer ver? Isaías 63, 11. Desculpa, Isaías 63, 11. Olha só. Então o seu povo recordou do passado, do tempo de Moisés, o seu povo, onde está aquele que fez passar além do mar, como um... Qual é a palavra? Está nessa tradução? Eu vou ler outra então. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora os que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Olha que interessante. Aqui a Bíblia chama Moisés de um pastor e chama o pastor como a pessoa que traz o Espírito Santo de Deus. Agora, apesar dos mestres não terem gostado muito dessa história, os rabinos não estavam muito felizes de ouvir essa crítica, né? Mas eu vou fazer uma pergunta, se você está prestando atenção. Quem é que estava feliz da vida ali? O cego não estava nem aí para esse pessoal. O cego falou assim: olha, eu não enxergava, estou vendo, de graça, ninguém vê. Eu estou vendo Jesus que me salvou. E ele ainda fica me apertando e dizendo que é meu pastor. Eu não quero mais nada. Ele fica mostrando, apontando para mim, falando: eu cuido das minhas ovelhas. Ele era a pessoa mais feliz daquele lugar. Que rabino, que nada, eu estou preocupado com Jesus, que se preocupa comigo, e que ainda critica esse pessoal que fica me expulsando lá da sinagoga deles. Era de Jesus, aquele cego lá. Você já sentiu essa alegria? Você já experimentou a alegria de Jesus abraçar você e dizer: essa é minha ovelha, ninguém arranca das minhas mãos. Você pode ter esse presente nessa noite, basta você adorar Jesus e dizer: ele é o meu mestre, tem tirado a minha cegueira. Convide Jesus para fazer isso. Esse homem estava realmente feliz. Agora, a Bíblia diz assim, em Isaías 49, 15: pode uma mulher se esquecer do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho do ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Você está se sentindo sozinho. Alguém abandonou você. Alguém não deu aquele sorriso, não falou que você é bom, amigo, etc. Não te elogiou hoje. Ainda não elogiou a sua roupa, não elogiou o seu cabelo, não elogiou o seu caráter. Não fez isso. Ainda que ninguém olhe você, Deus está olhando para você. Deus conhece você. Deus não se esquece de você. Tem um texto na Bíblia que eu não marquei aqui, mas diz a palavra de Deus que ele escreve o seu nome na palma da mão dele, para que ele não se esqueça de você. Uma palma grande, sem dúvida, mas o seu nome está lá. A Bíblia ainda vai dizer, Salmo 27, 10, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Maravilhoso isso. Aquele jovem cego, aquele homem, tinha sido abandonado até pelos pais. Já era adulto. Ninguém foi com ele. Ninguém comprou a causa dele. Mas Jesus foi buscá-lo. Veja, Jesus foi buscá-lo. Não foi ele que foi atrás de Jesus. Jesus foi lá e disse: fui eu que curei você. Eu sou Jesus. Eu sou o Senhor. E ele agora percebe esse amor que Jesus tem. Mas quando Jesus diz que ele é o bom pastor, implicitamente existe aí uma afirmação. Existem o que, pastores? Maus pastores. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Ainda diz no singular, quer dizer, eu sou o bom pastor. Você quer conhecer um bom pastor? Quando ele aponta para Jesus, ele já vai falando de cara: eu não sou nada, hein? Quem é Jesus? Pronto, aí achou que já sabe a sua condição de nada. Mas Jesus é o bom pastor. Só ele é. Nunca confie em homens. Confie em Jesus. Ele é o bom pastor. Agora, se ele está dizendo isso, algumas verdades são confrontadas dentro do judaísmo. Porque quando nós afirmamos que Jesus é o bom pastor, nós estamos colocando uma situação especial sobre Jesus. Lá em Salmo 80, versículos 1 a 3, diz assim: tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, tu que te assentas entre os querubins,
resplandece. Quem que se assenta entre os querubins? Senão Deus. E aqui está dizendo que Deus é pastor. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem e salva-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Quando existem duas palavrinhas, Deus e salvação, isso é Yeshua, é o nome de Jesus. Isaías 40, 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu colo, e as que amamentam guiará suavemente. Aqui até as mamães aí, né? As jovens mamães que estão amamentando, a Bíblia diz que tem um carinho especial para as irmãs. É muito especial da parte de Deus fazer essa divisão, dizer assim, olha, se existe uma ovelhinha que está amamentando, eu vou ter cuidado dela, não vou tratar como as outras ovelhinhas. Eu sei que é um momento especial, né? Temos aqui a irmã que está grávida, né? Irmã Graziele. Então, Deus, desculpa, irmã, mas Deus abençoe também. Deus tem um cuidado especial. Muito bem. Eu queria também ler em Apocalipse 7, 15 a 17. Ainda não estou bem terminando, tá? Estou em Apocalipse aqui, mas alguém já ficou feliz aí, já dá glória a Deus. Apocalipse 7, 15 a 17. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará os seus olhos toda lágrima. Está vendo? Uma ovelha que é pastor. Quem é? Jesus, o cordeiro que cuida das ovelhas. Interessante isso. Ele sabe o que é padecer, conhece as suas dores, ele pode cuidar de você. Em 1 Pedro 5,4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Falando de Jesus. E também Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o que fala o texto? Grande pastor das ovelhas. Olha como Jesus é chamado de pastor por toda a Bíblia. Maravilhoso isso. Agora, para os judeus, isso já era uma afronta. Mas e para os gentios? Então eu fiz uma pequena coleção aqui, vamos chamar assim, um apanhado, de uma situação aqui. Os gentios somos nós. Quem não é judeu é gentil. Não é gentil de ter gentileza. É um nome, gentil com L, tá bom? Gentil com U, aliás. Então, é gentil, que é uma pessoa que não é judeu. Essa pessoa, ela, na história, também os seres aí do passado, foram atribuídos a eles nomes de pastores. Eu coloquei, não sei se é possível colocar as fotos aí, é possível? Primeiro que eu marquei aqui é o deus Anubis, do Egito, chamado Deus da Morte. As pessoas no Egito chamavam esse Deus da Morte, de Anubis, de pastor. Quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, ele está dizendo o pessoal do Egito, não é o Anubis não, com Anubis vocês vão morrer, comigo vocês vão viver. Tem um outro deus também da Ásia Menor, o nome dele é Atis, é o deus da vegetação. Ele também era chamado de deus dos animais, deus pastor. O nome dele, ele era chamado de Atis na Ásia Menor. Temos também um outro que foi chamado de pastor na história, o deus Marduk, na Babilônia. Ele também, as pessoas que eram devotos a esse deus aí, diziam que ele era pastor. E quando Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, ele está dizendo para todo mundo, não é esse pessoal aí não, hein? Sou eu que sou o bom pastor. Não vai atrás de pastor falso aí que vocês vão ficar perdidos pelo caminho. Também nós temos na Frígia o deus Baal ou Moloque. Já ouviu falar do deus Baal? Então não é o deus dos judeus, é o deus da Frígia. Eles copiaram, pegaram essa ideia aí. Esse deus era chamado deus das tempestades, deus da natureza. E o deus Baal sempre aparece nas suas estatuetas brigando com alguma coisa. Acho que é com ele mesmo, não sei. Sempre bravo, né? Nós temos também na Pérsia um deus
Zoroastro, que não foi assim um deus, mas foi uma pessoa que eles tinham como hoje nós temos, por exemplo, pessoas veneráveis. Zoroastro foi dito que ele voava, que tinha asas na Pérsia, né? Daí, inclusive, que vem aquela ideia do tapete voador, que ele tem essa conotação. Ele também era tido como um grande pastor. E nós temos na Grécia o deus Agamenon, também era tido como um pastor. Quando Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, está dizendo, esse pessoal, essas estatuetas aí que vocês estão adorando, não são pastores não, hein? Não vão atrás desse pessoal não. Ele está dizendo, eu sou o único digno de adoração aqui. Agora, o bom pastor, primeira característica aqui, ele dá valor às suas ovelhas. Um bom pastor dá valor às suas ovelhas. Mateus 12:11, e disse, qualquer dentre vós será homem que tendo uma ovelha, seja num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará. Se até um homem ímpio ia lá pegar a sua ovelha que caiu num buraco, quanto mais Jesus ia cuidar das pessoas. O bom pastor, ele reúne as suas ovelhas. Você está aqui reunido, não fui eu que trouxe você aqui, nem foi você, foi Jesus Cristo que chamou você para estar reunido aqui. Ele reúne as suas ovelhas, porque as ovelhas ouvem a sua voz. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Lá em Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas, guia-me mansamente às águas tranquilas. Jesus, ele cuida das ovelhas. E o bom pastor, ele também defende as suas ovelhas. Você está com algum problema? Chame o seu pastor, Jesus Cristo, ele vai ajudar você. Você pode ter certeza disso. E o bom pastor, ele toma as suas ovelhinhas nos seus braços. Então Deus convida você nesta noite a ir para os braços dele. Ele abre de braços abertos. Até a questão da cruz, ela tem uma simbologia. Jesus morreu com os braços abertos. Jesus morreu dizendo, venham a mim, estou de braços abertos aqui para recebê-los. E ele morreu naquela cruz por você. Ele amou você até o fim. Ele deu a sua vida por você. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nesse momento eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, que eu quero orar por você. Senhor Jesus, faze-nos como aquele cego que ao ver adorou a Jesus. Faze-nos como aquele cego que ouviu essas palavras carinhosas de Jesus enquanto apontava os dedos para aqueles falsos mestres. Dizia, eu cuido das minhas ovelhas, eu cuido, eu tenho cuidado, eu vou atrás delas, eu não as abandono. Ó Deus, que nós também, que fomos alcançados pela Tua palavra, nós estejamos ajoelhados aos Teus pés. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, se alguém aqui nessa noite ainda não experimentou a verdade de Jesus, que possa fazê-lo nesta noite, para experimentar essa alegria, Senhor, de saber quem Deus é. Deus é o nosso pastor em Jesus Cristo. Abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e que Jesus faça morada na sua vida. Passar a palavra para a irmã Lourdes nesse momento. Boa noite novamente. Eu não sei quantos aqui sabem, hoje, dia 1º de março, é comemorado o dia da esposa do pastor. E dona Neuci me incumbiu desta tarefa. E eu estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu quero que vocês estejam em oração pela minha vida. Amém? E eu vou ler aqui uma poesia para a Eunice. Enquanto isso, ela vai ficar sentadinha aí escutando. Eu não sou muito boa em poesia, não, mas me incumbiram, a gente tem que fazer o nosso melhor. A poesia diz assim: acompanhando o esposo em suas lideranças, aqui, ali, além, onde Deus quer. A esposa do pastor é a mulher forte, o verdadeiro exemplo de mulher. Ser esposa de pastor, meu Deus, é tão difícil. Ser esposa, meu Deus, é tão difícil. Quanto mais ser esposa de pastor.
ele em seu ministério, o que seria sem esse misto de mulher e flor? Ela é aquela que ora, canta, vive espalhando entre os crentes a esperança. Tem mãos para servir, serve contente. É a heroína do lar que não se cansa. Neste dia de alegria tanta, entre oração, cântico e louvor, pedimos ao Senhor que abençoe muito a esposa do nosso pastor. Vou pedir que a Eunice venha aqui na frente para receber essa pequena homenagem das mãos de uma criança linda que vem vindo ali e dizer para a Eunice que eu creio que a maior missão da vida dela é realmente a de estar ao lado e de acordo com o seu esposo. Eu acho que essa é a maior missão da vida de uma esposa de pastor. Que ela é humana, ela não é Mulher Maravilha, e que a gente não deve esperar dela uma santa mulher de Deus, mas que a gente não deve esperar que ela não tenha defeitos. Eu estou falando isso para você de coração. Eu vou brigar com ela aqui. Já começou, vocês estão vendo, né, irmãos? Eu me esforço. É isso que eu queria dizer para você, Eunice. Agora eu vou pedir que você sente ali do lado do seu marido, que ainda tem uma segunda parte da homenagem. E eu acredito que essa segunda parte, eu acho que você vai gostar mais ainda, porque ela diz respeito a uma pessoa que é muito preciosa para você. No mês passado, o pastor Herbert fez aniversário, e um grupo pequeno de pessoas estavam aqui na quarta-feira, a gente fez uma pequena homenagem para ele. Hoje a gente vai ter a oportunidade de homenageá-lo de novo, não só pelo dizer parabéns pelo seu aniversário, mas também todo esse processo de reforma, o pastor Herbert aqui na frente agradeceu para todo mundo. Todo mundo, obrigada fulano, obrigada Beltrano, obrigada irmão Neizão. E quem que agradeceu para o pastor? Quem que chegou até ele e agradeceu? Falou, pastor Herbert, obrigada por tudo isso. Ninguém, né? E aí tem umas palavras aqui que, em nome da igreja, a gente teve a ousadia de fazer isso. O senhor vai ficar quietinho e não vai brigar com a gente, porque o Papai do Céu fala honra quem honra, não é verdade? Então a gente está em obediência à palavra de Deus. Ouvi um pregador dizer a seguinte frase: a igreja de Cristo precisa de líderes que entendam que tempo é este e o que fazer neste tempo. Quando o Senhor nos diz, pastor Herbert, que nós não precisamos nos preocupar com homenagens nem com presentes, entendemos que quer dizer que toda a honra e glória pertencem a Deus. Mas como o senhor, pastor, tem nos exortado a sermos obedientes, a palavra de Deus nos ensina a dar honra a quem honra. E é o que estamos nesta noite aqui, para agradecê-lo. Somos gratos pelo seu comprometimento. Somos gratos pela sua dedicação. Somos gratos até e principalmente pelos puxões de orelhas, porque esses têm sido feitos com muito amor e cuidado, tendo sempre como base a palavra de Deus. Obrigada pelas palavras temperadas com sal, por sua gentileza e prontidão para nos atender quando precisamos. Pastor, essa igreja passou por um período de dor e insegurança. Estávamos perdidos, sem sabermos que rumo tomar. Então oramos pedindo a Deus um homem que fosse segundo o seu coração e que estivesse disposto a colocar em prática a visão dada por ele. Que estivesse disposto a nos ajudar, cuidar das nossas feridas. E temos visto o Senhor fazendo isso com muito cuidado. Um curativo ali, umas gotinhas mais doces aqui, às vezes um remedinho que tem um gostinho mais amargo, às vezes precisa de uma injeção bem grande, mas que faz efeito rápido. Estamos felizes porque você é um presente de Deus para nós. Mas fique tranquilo. Nós não esperamos que seja perfeito. Nós não esperamos que não erre. Esperamos sim que continue um pastor apaixonado pela obra de Deus. Um pastor apaixonado pela causa de Jesus. Um pastor que ama e cuida das suas ovelhas. Um pastor apaixonado por Jesus, pois aí é que está o segredo que faz toda a diferença na sua vida, a sua paixão por Jesus Cristo. Eu quero chamar a liderança à frente. Toda a liderança. Estamos aqui com a liderança representando a igreja. E o que poderíamos lhe oferecer nesta pequena homenagem? Nós já sabemos o que o senhor ia dizer para a gente, viu, pastor? Irmãos, sejam obedientes a Deus.
Me ajudem a carregar o fardo. Orem por mim. Mas nós, com singeleza, estamos aqui para lhe oferecer de todo o nosso coração as nossas mãos. Mãos prontas para te ajudar. Mãos prontas para servir. Mãos prontas para acalentar e carregá-lo no colo, se preciso for. Obrigada por tudo, pastor Herbert. Quero pedir ao irmão Oswaldo que ore nesse momento, que eles venham aqui à frente com seus filhos. Mateus, Samuel. Eu não falei que você ia gostar mais dessa parte da homenagem? Eu falei. Santo e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Deus, onde a tua palavra, Pai, fala a cada coração, meu Deus, onde a tua palavra, Pai, nos direciona, Senhor, a louvarmos e glorificarmos o teu santo e glorioso nome, ó Pai, e, ó Deus, termos, ó Pai, o entendimento, Senhor, de que só Jesus Cristo é o Senhor, só o Jesus Cristo salva, ó Pai. Ó Deus, nesta hora, Pai, que aqui estamos na Tua presença, Senhor. Queremos agradecer, ó Pai, pela existência desta igreja, Pai. E de uma maneira especial, Senhor, agradecemos, ó Pai, porque neste dia comemoramos, ó Deus, o dia da esposa do pastor. Ó Deus, que o Senhor tome a vida da irmã Eunice nas Tuas mãos, ó Pai, fortalecendo ela a cada dia, ó Pai, que ela seja esse exemplo, Senhor, meu Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja com ela na sua saúde, na vida espiritual, ó Pai, abençoando, cuidando, ó Pai, que ela seja essa ajudadora do nosso pastor, meu Deus, a cada dia, Senhor, estando ao seu lado, ó Pai, apoiando em tudo aquilo que ele precisar, ó Pai. Ó Deus, cuida, Senhor, dessa família, ó Pai. Agora também, ó Deus, pedimos a Ti, ó Pai, uma bênção especial sobre a vida do nosso pastor, ó Pai. Que o Senhor esteja com ele, meu Deus, ó Pai, dando sabedoria, dando a Deus discernimento, entendimento, ó Pai, da Tua palavra, ó Pai, para que a cada dia, meu Deus, ele possa nos trazer as Tuas mensagens, ó Pai. Dê a ele também ousadia, meu Deus, para falar, Senhor, da Tua palavra, a palavra da verdade, e nos trazer, ó Pai, a Tua sã doutrina, meu Deus, nos orientando, nos direcionando, ó Pai, de uma maneira, ó Deus, que cada um aqui presente, ó Pai, possa louvar e glorificar o Teu santo e glorioso nome, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor também esteja com ele, ó Pai, dando a Deus ousadia, ó Pai, dando a Deus direcionamento do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que, ó Pai, ele possa conduzir este rebanho, ó Pai, e que este rebanho, Senhor, seja, ó Pai, uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai. E aqui nos colocamos, ó Pai, diante do Teu servo pastor, ó Pai, com a nossa vida, meu Deus, para ajudá-lo, para apoiá-lo em tudo aquilo que ele precisar, ó Pai. E que o Senhor esteja abençoando a cada dia esta igreja, ó Pai, em especial, ó Pai, a família do pastor Herbert, ó Deus, seus filhos, ó Pai, para que juntos, ó Deus, possamos caminhar e trilhar, Senhor, em direção ao Teu reino, ó Pai. Obrigado, meu Deus, oramos agradecidos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar mais um pouco, tá?
Pastor Jason está... Ai, perdão. Pastor Herbert está com a palavra. Não está ainda, pastor. Tem um vídeo. Irmãos, isso não se faz, tá bom? Eu não esqueci do aviso não, viu, irmã Lia? Tô lembrando aqui. Só queria agradecer os irmãos, lembrando uma coisa. Não sou eu, tá bom? Eu sou só uma pessoa. Jesus é que é dono do rebanho. Jesus é que capacita você, a mim, a nós, para fazermos a obra dele nesse lugar. Então, não sou eu, não é a minha esposa. Nós somos instrumentos de Deus. Ele capacita você para fazer a obra dele. Basta você se colocar nas mãos dele. Então, a honra e a glória sejam todas a Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela esposa, pelos filhos que Ele me deu. Que, irmãos, vocês talvez não saibam, mas se um pastor não tem apoio da sua família, ele não consegue fazer nada. Mas graças a Deus, que Deus colocou um coração amoroso na minha esposa, que me apoia sempre, que me ajuda muito. Os irmãos nem têm ideia. Ela sempre está me ajudando. Então, muito obrigado ao Senhor pela família que me deu, pelo carinho que tem pela minha vida e por esta igreja também tão amorosa, que eu não sei porque que os irmãos fazem essas coisas, e aí eu fico aqui sem saber o que fazer, porque eu não gosto disso, tá certo? Mas Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Desculpem qualquer coisa, eu sou humano e Deus é que é o Senhor de todas as coisas, tá bom? Então, Deus seja louvado por tudo. Tá? Deus, eu agradeço. Eu sei que as minhas palavras são da Eunice. Você quer falar também alguma coisa? Não quer? Então tá bom. Irmãos, os irmãos estão de pé aí. Eu queria só dar um aviso, né, irmã Lia? Vem cá, irmã Lia, dá aviso à irmã mesmo, que eu até esqueci agora. Boa noite, irmãos. Para alguns é o aviso agora, mas os que estiveram de manhã já estão sabendo, né? Que no próximo domingo nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. E quem vai assumir o café da manhã são os homens da igreja. Então, alguns homens já receberam um bilhetinho aí, depois podem falar comigo. E, por favor, venham tomar café conosco domingo que vem, no dia 8, às 8h30 da manhã. Esperamos vocês, um café especial. Muito obrigada. Então, irmãs,